E aí, galera? Tem alguém feliz aí? Caraca, tá nada, velho. Tem alguém feliz aí? Amém, cara. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui, poder compartilhar uma mensagem com vocês aqui. Jesus tem já de alguma forma queimado no meu coração, muito antes talvez de eu, cara, saber de estar aqui, sabe, ministrando essa mensagem. E cara, já é um prazer para mim poder falar a respeito disso. Já de alguma forma tenho encarregado, sabe, um privilégio, sabe, a alegria de poder vivenciar isso que nós vamos falar a respeito aqui hoje. Mas sabe, eu queria compartilhar com vocês, porque eu sei que, cara, existem pessoas aqui que também queimam por fazer a obra de Deus, amém? Amém? Glória a Deus. Cara, você já olhou para essa pessoa que está do seu lado aí? Você já falou com ela? Já deu uma boa noite? Já perguntou se ela está feliz? Já deu um abraço? Já perguntou se ela é o Fernando? Tem algum Fernando aqui? Cadê? Mano, não é o Fernando dos debates não, né? Mano, porque o Fernando no debate, ele tá em todos, ele deve estar aqui, certeza, deve estar algum escondido em algum lugar, cara. Cara, é muito legal o tema da nossa mensagem de hoje, sobre, cara, servos, sabe, o versus voluntários. Existe uma grande, cara, diferença realmente nisso, de uma coisa para outra. Talvez você até já esteja aqui, esteja em algum ministério, em algum grupo aí do WhatsApp, que está escrito voluntários. Talvez você faz parte de algum ministério aí que é chamado de voluntários. Mas eu quero te falar, cara, que é somente um título. Enganaram você, porque, cara, nós não somos voluntários. Amém? Tem alguém comigo aqui? Você já consegue imaginar e começar a realmente ir mais fundo, a buscar no seu coração o que Jesus quer ministrar sobre esse tema no seu coração nessa noite? Amém? Cara, eu queria realmente, cara, partilhar esse tema com vocês, porque Jesus, ele tem, cara, realmente colocado no nosso coração nesse tempo, né? A gente vê já alguns cultos, né? O Léo ministrou, a Larissa ministrou, o Vande ministrou, cara, pessoas ministrando aqui nos cultos de domingo, falando a respeito do novo de Deus. E, cara, para acessar um novo de Deus, nós precisamos realmente entender, cara, que existe um novo de Deus. Não somente a gente ouvir falar, mas nós precisamos acreditar no nosso coração e nos movermos para acessar este lugar. Então, de alguma forma, nós precisamos deixar algumas coisas, acessar outros para acessar esse novo de Deus. Mas, cara, o novo de Deus, ele está realmente no lugar onde nós estamos. Talvez o novo de Deus não é só mudar um lugar ou um ministério, ou mudar alguma coisa que a gente está fazendo, mas talvez o novo de Deus, ele está e como nós vamos nos mover agora a partir da revelação que nós temos. Amém? Faz sentido para você aí? Cara, eu queria dar o tema, né, o nome para essa mensagem, que, cara, quando a gente falou sobre você vê a artezinha lá do debate, um servo versus 30 voluntários, e sempre nesses debates os caras vêm com uma afirmação, né? Coloca uma afirmação e a galera vem correndo para debater aquilo e tal. E daí, cara, eu queria trazer uma afirmação para a gente debater a respeito disso, falar a respeito, cara, que é: ou você é servo, ou você ainda não entendeu o evangelho. Cara, faz sentido aí? Se você não é servo, você ainda não entendeu o evangelho. E, cara, isso faz todo sentido, porque a nossa caminhada com Jesus, ela faz parte de um plano, de um projeto que o Senhor tem para nós. Sabe, nós aprendemos lá no Bereanos. Tem alguém Bereanos aqui? Cara, no Bereanos, que a Bíblia, ela é uma narrativa que conta uma história. É uma história de um Deus que decide se relacionar com o seu povo, com a sua criação. E nós sabemos que Deus, ele cria o mundo, ele cria, cara, o homem, e ele desce e ele se relaciona com o homem ali, cara, no fim da tarde. Mais tarde, o Senhor agora, ele passa a habitar no meio das tendas, para falar com os sacerdotes, para acessar o povo através daquele povo. Cara, mais tarde ele viu o próprio Filho, Jesus, que veio e se moveu em nosso meio, andou no nosso meio, e agora ele realmente está aqui. Ele estava naquela época em carne e osso no meio dos discípulos, e pôde andar e caminhar com o povo. Cara, mas um pouco depois, Jesus olha para os discípulos e fala: convém que eu vá, porque eu preciso ir para que o Espírito Santo de Deus desça agora sobre vocês. Então o Deus que descia no jardim, que habitava na tenda, que agora estava no meio do povo e está dentro de nós.
Esse Deus que está dentro de nós, o próprio Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele nos move a nos tornarmos como Cristo é, porque Cristo é o nosso padrão. Nós podemos falar aqui de diversas pessoas, diversos homens e mulheres incríveis que passaram, cara, na história da igreja, na história do mundo, mas, cara, não dá para comparar a Cristo, porque Ele é o nosso modelo perfeito, é aquele que nós devemos seguir. E, cara, nós olhamos para Jesus, Ele carregava algo muito especial. A Bíblia fala, cara, que ele deixou a sua glória, Ele podia, usufruir da glória de ser um rei, de ser um Deus, mas Ele deixou aquilo para acessar um lugar, cara, de servo. Mas Ele não estava simplesmente servindo por servir, Ele queria nos mostrar como servir, porque isso faz parte da identidade dEle, fazia parte do caráter dEle, fazia parte, de quem Cristo era realmente. E nós caminhamos nessa revelação, e nós precisamos entender que o Senhor é o nosso modelo, e Ele é o maior servo entre nós. Quando os discípulos estão à mesa, Jesus fala para lavar os pés deles, eles estavam ali e falam: não, Jesus, meu pé não, cara, não. Pedro automaticamente se levanta e fala: meu pé não, porque, cara, como assim o Senhor, sendo mestre, vai lavar os nossos pés? Jesus olha para ele e fala: cara, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se eu estou aqui como Senhor, eu quero ensinar vocês que aquele que é maior é o que serve mais, aquele que é maior é o que está disposto a ter uma bacia maior, uma toalha maior e servir os pés dos outros. E essa é nosso maior modelo. Nós precisamos servir o Senhor, com um coração em chamas. E quando eu penso em servidão, eu lembro da história de Pedro. Pedro era um cara que passou uma vida para poder chegar na onde ele realmente se posicionou, mas houve alguns processos que o levaram até realmente ele acessar aquele lugar. Pedro não nasceu pronto, Pedro não simplesmente no momento que ele foi chamado, ele já estava pronto. Cara, ele passou por um processo que tornou ele, apto para exercer aquilo que ele foi chamado. E a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Cara, é tão precioso esse texto. É um texto escrito por um homem que foi experimentado, foi aprovado, foi aperfeiçoado. Ele passou por vários momentos da vida dele, alguns momentos de crise, alguns momentos, de acerto, alguns momentos de erros, mas ele cumpriu a missão. Ele encontrou um lugar no Senhor que realmente brilhava os olhos dele de acessar esse lugar de servidão. Esse texto fala, cara, cada um exerce o dom. Então, cada um de nós carregamos um dom, amém? Você crê nisso? Cara, o Senhor, Ele capacitou, cara, Ele depositou em você um dom que só você tem. Eu acho que é legal a gente perguntar em algum momento da nossa vida: por que eu nasci em Taubaté? Ou talvez você não nasceu, mas você veio parar aqui em Taubaté. Por que eu faço parte da Poema? Porque, cara, eu nasci nessa geração. Porque, cara, eu tenho os amigos que eu tenho. Porque eu tenho o estilo que eu tenho. Porque eu falo da forma que eu falo. Porque eu tenho os dons, os talentos que eu tenho. Cara, a resposta ela é muito simples. Porque, cara, o Senhor, Ele faz cada um, com um propósito específico. O Senhor, Ele olha para cada um de nós como um ser único. Então o Senhor, Ele olha e Ele decide nos criar muito mais, do que simplesmente, nos jogar no mundo. A Bíblia fala, cara, que antes mesmo da fundação do mundo, nós já éramos escolhidos por Ele, cara. Isso é maravilhoso, mano. Porque talvez você está aqui e você pode falar: cara, mas você não sabe da minha vida. Você não sabe da minha história. Eu fui fruto de uma traição. Eu fui fruto, cara, talvez de um estupro. Eu fui fruto de alguma coisa, cara, que era ruim naquela época. Mas eu quero te dizer hoje, cara, que o Senhor é capaz de reverter toda a história negativa, cara, naquilo que é o propósito dEle. Porque o Senhor, Ele nos escolhe muito mesmo antes de nós virmos a luz, cara. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já tinha um propósito pra gente, já tinha, olhado para nós e já esperado uma boa obra em nós. E Efésios, no capítulo Efésios 2:10, que vai falar sobre, cara, o nosso chamado, o nosso chamado como Poema, como ministro, daquele que, ministro de fazer as boas obras do Senhor, que é o que dá título também à nossa história, nós como família espiritual, como família Poema. Nós somos obras de Cristo realizadas em Cristo,
sabe, para fazer as boas obras que Ele antemão planejou para nós. Então existe um plano, o Senhor nos chamou, Ele nos criou, Ele nos capacita a cumprir a missão que Ele tem para nós. E sabe, eu queria compartilhar com vocês 5 marcas de um servo genuíno do Senhor. 5 marcas, cara, que nos torna verdadeiramente servos, que nos torna realmente aqueles que vivem segundo, sabe, o coração dele, vivem entregando a vida, cara, para adorar a Ele, servir Ele com todo zelo, com todo amor, com toda paixão. E o primeiro é chamado. Você pode falar para o seu irmão que está do seu lado aí? Chamado. Cara, vai, vamos agitar esse rolê aqui, vai. Eles estão meio devagar hoje aí, meio cansados, velho. Cara, ajuda eu aí, velho, tô nervoso, mano. Vamos embora. Cara, em Mateus 4, no versos 18 e 19, vai contar a história do chamado dos discípulos. A Bíblia fala, cara, que enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: siga-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Cara, aqui é o chamado de Jesus para eles. Eles estavam fazendo algo, eles estavam ali, cara, pescando. Eles estavam numa missão, sabe, uma missão terrena, normal, cara, sabe, um trabalho, talvez, mano, cara, um estudo, talvez a sua vida normal, a sua vida cotidiana. E, cara, em algum momento você sente o Senhor te chamando, você sente o Senhor, cara, querendo você mais perto, querendo te colocar num lugar onde talvez você não sabe ainda onde vai ser, como vai ser. Mas todo chamado do Senhor, Ele também traz uma missão. E a missão que Jesus propõe para eles é: eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de gente. Cara, não faz sentido nenhum parar para pensar. Cara, quem que pesca homem? Ninguém, velho. Cara, mas nessa realidade é uma revelação do Senhor. O Senhor está dando uma missão. Então quando o Senhor está chamando nós para, sabe, estar mais perto dEle, é porque o Senhor também quer compartilhar uma missão no nosso coração. Mas essa missão, ela requer de alguma forma, cara, alguma resposta nossa. E o segundo ponto é a resposta. E essa resposta ninguém pode fazer por você. A resposta, cara, talvez você até venha aqui num culto, cara, talvez você venha no Influ, porque talvez seu irmão chamou você para vir aqui, o seu amigo. Ou talvez você venha no culto domingo, porque, cara, seus pais te trouxeram aqui, sabe, empurraram você para cá. Ou então, sabe, de alguma forma você veio parar aqui. Mas, cara, muito mais do que as pessoas puderam te colocar neste lugar, é o que você vai fazer estando neste lugar, nesse ambiente diante de Jesus. A Bíblia fala, cara, que em Mateus 4:20, no mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Sabe, se no mesmo instante, também imediatamente, será que nós estamos sendo capazes de imediatamente, no mesmo instante, a velocidade que o Senhor nos chama, também tem sido a velocidade que nós temos avançado? Estamos respondendo ao Senhor? Ou então nós estamos pensando, calculando ainda: ah, será, cara? Mano, será que eu vou servir lá? Ah, será que, mano, faz sentido? Será? Ah, acho que não, cara, vai dar muito trampo. Eu vou gastar dinheiro com o Uber para ir lá. Eu vou gastar, cara, talvez alguma coisa, vou ter que comer alguma coisa no meio do caminho, vou ter gasto. Mas, cara, eu sei que o Senhor, Ele tem algo maior para nós. E à medida da nossa entrega, da nossa resposta, da velocidade que nós avançamos em responder ao Senhor, é onde o Senhor nos posiciona e nos coloca, sabe, diante dEle. Ontem nós estávamos com o Léo, ele foi ministrar, cara, lá em Guarulhos. E daí ele estava assistindo uma parada lá muito legal, que ele perguntou para o Mark esses dias. Ele falou: cara, Mark, você acha que nós podemos adiantar o processo de Deus na nossa vida? Aí o Mark, não vou imitar o Mark, velho, porque não sei, é só o Gu e o Léo que sabe. E o Mark olha para ele e fala: cara, eu acho que não, porque o tempo do Senhor, Ele é perfeito, não dá para adiantarmos. Mas enquanto nós respondemos, então, sabe, algo que o Senhor espera, uma resposta correta ao chamado dEle. Aí o Marco olhou para ele e falou assim: cara, quando nós respondemos certo, o Senhor nos posiciona no tempo certo dEle. Sabe, às vezes nós estamos achando que Deus está demorando em fazer algo. Às vezes estamos achando que Deus está demorando em cumprir o chamado dele na nossa vida, ou aquela promessa que o Senhor tem para nós. E às vezes nós estamos, sabe, talvez colocando a culpa nas pessoas. A culpa talvez no ministério, que nós não estamos sendo vistos, nós não estamos, sabe, de alguma forma tendo reconhecimento, ou Deus está demorando muito para fazer algo na nossa vida. Mas,
Na verdade é que está muito ligado à nossa entrega, à nossa resposta. A Bíblia fala, cara, que esses discípulos, eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiram. Cara, eles não sabiam para onde estavam indo, eles não sabiam como seriam, eles não sabiam as dificuldades que eles teriam, eles não estavam entendendo nada, mas eles reconheceram quem era Cristo, e ali nesse momento eles deixaram tudo para seguir. Essa é a nossa resposta que nós precisamos dar em todos os dias, cara. Sabe, todo o chamado que o Senhor tem para nós, nos chamando a estar mais perto dEle. Sabe, não vamos colocar mais empecilhos, não vamos colocar mais, sabe, cálculos. Como vou perder tal coisa? Talvez eu vou perder tal aniversário, vou perder um rolê. Cara, estar diante do Senhor, responder o chamado dEle, não tem nada mais precioso do que isso, cara. Vamos lá, tem alguém aqui? Amém? Você crê nisso? Cara, e se nós não entendemos ainda as coisas, cara, não tem problema, somente creia. Nós somos chamados para viver por fé, e a fé, ela é o firme fundamento do que nós não, sabe, vemos ainda, mas nós temos a certeza, a convicção que nós estamos realmente no propósito do Senhor. Sabe, ninguém pode atrasar o chamado de Deus na sua vida, somente você mesmo. Somente nós mesmos podemos atrasar ou retardar o que o Senhor tem para nós. Mas quando nós acessamos e respondemos da maneira correta que o Senhor espera de nós, nós realmente estamos posicionados no tempo certo de Deus, e o Senhor vai fazer conforme o tempo dele. Amém? Cara, existe alguns caras na Bíblia que eles estavam, cara, fazendo algo e o Senhor chamou. Eu quero te falar uma parada que realmente é muito real. O Senhor não chama ninguém preguiçoso, ninguém, cara, que está sem fazer nada. Às vezes nós estamos trabalhando cheio de tarefa, nós estamos uma correria, né, que a gente fala sobre isso. No GC nosso lá, a gente colocou uma regra lá, velho, que não pode falar mais correria. E a gente fala assim pro cara, né, mano, puta, não deu para ir lá hoje, tava na correria. Cara, será que é verdade mesmo? Às vezes na correria nossa, né, tá lá, olha o celular, 1 hora de Instagram. Nossa, cara, dá até raiva. Você já sentiu raiva de si mesmo assim, com isso? Mano, é só eu tenho vontade de tacar o celular na parede, tem hora, cara. Eu falo, não é possível, cara. Mano, eu acabei de falar que eu não estou tendo tempo para ler a Bíblia, eu não estou tendo tempo para ter um tempo com alguém, e daí eu olho lá o celular, 1 hora, e eu coloquei lá, cara, sabe aquela função de bloquear o Instagram, a rede social? Eu coloquei nisso, cara. Mas, mano, eu burlo o sistema, velho. Mano, não tem jeito. A Fran olha para mim, mano, pra que você coloca isso? Eu falo, não, é para me sentir mal. É tipo assim, não, eu vou acessar um pouco mais de 1 hora ali, mas, cara, dá uma dorzinha, né? Eu falo, mano, não é possível, cara. Sabe, daí você começa a querer compensar, né? Jesus, cara, muda isso, cara, muda isso em mim. Eu quero viver mais, eu quero buscar mais o Senhor. E aí, cara, aquilo vai gerando um arrependimento, né, no nosso coração. A gente vai deixando um pouco de lado, daqui a pouco a gente está lá de novo envolvido, daqui a pouco a gente volta. Mas, cara, eu queria falar de um exemplo de Davi. A Bíblia fala, cara, que Davi, ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai, quando Samuel, ele recebe uma direção de Deus para ungir o próximo rei de Israel. E, cara, mas quando Samuel vai até a casa, cara, de Jessé, ele chega lá e procura, sabe, procura o próximo rei. Aos olhos deles eram os irmãos mais velhos, que já estavam fortes, belos, já, cara, prontos para aquilo. E o Senhor fala, cara, não é esse. Então ele manda chamar Davi, um pequeno jovem que estava cuidando das ovelhas do pai dele. Cara, não tinha nada a ver o que cuidar do povo. Cuidar das ovelhas no sentido, sabe, natural das coisas ali, não tinha nada a ver com o propósito mais tarde que o Senhor estava chamando ele. Apesar de isso espiritualmente carregava uma porção de uma revelação, mas naturalmente não tinha nada a ver. Ele poderia estar estudando as escrituras, ele podia, cara, estar se aperfeiçoando nas guerras, ele podia fazer qualquer outra coisa, mas ele estava sendo fiel naquilo que o pai dele chamou. Ele estava sendo fiel no pouco que ele carregava, no pouco que ele tinha. Então esse era um cara que foi chamado por Deus fazendo alguma coisa que não fazia sentido. Então ele realmente responde a isso. Mas, cara, ele responde. A Bíblia fala, cara, que Samuel vai embora e ele continua pastoreando as ovelhas. Nada muda. Cara, talvez algum de nós aqui, nós recebemos uma palavra do Senhor, recebemos um chamado do Senhor sobre nós, e parece que nada mudou ainda. Cara, eu quero te falar algo, cara.
Cara, que quando o Senhor Ele nos chama, pode até não mudar nada exteriormente, mas começou uma semente no seu coração, começou algo dentro de você, que se você responder a isso, se você realmente ir mais fundo e deixar essa semente germinar, é o que vai gerar o propósito completo de Deus na sua vida, cara. Essa é a revelação que o Senhor tem para nós, de viver essa vontade boa, agradável e perfeita dEle. Existe um lugar mais alto, mas talvez nós precisamos ser fiel naquilo que nós temos agora. A Rai falou aqui sobre isso, sermos fiéis no pouco, cara. Mas talvez é muito simples cuidar, sabe, das ovelhas do pai. Aos olhos dos irmãos, os caras estavam voando lá, cara. Mas, mano, ele estava sendo um pequenino, cuidando das pequenas coisas, e o Senhor o escolheu. Cara, Eliseu, a Bíblia fala que o Senhor manda Elias para um povo, para ungir o próximo profeta, que ele caminharia com ele. E quando Elias passa por Eliseu estava cuidando, sabe, dos bois lá, estava arando a terra com uma parelha de bois. E, cara, Eliseu joga a capa sobre ele, e ele automaticamente, cara, segue Eliseu. Existe uma porção, cara, da velocidade, uma resposta. A velocidade que nós damos é a velocidade que o Senhor vai fazer em nós. Não porque nós estamos adiantando o processo, não. É porque o Senhor sempre Ele tem pressa na obra. E quando nós respondemos, nós vamos nos posicionando debaixo da brecha, debaixo da vontade dEle. Então nós vamos avançando para o novo. Cara, Pedro, ele estava pescando. Ele automaticamente deixou a sede e seguiu Jesus. Cara, o que é que nós precisamos deixar agora? Talvez você está se perguntando, existe algo no seu coração, existe algo na sua mente, existe algo, cara, que você precisa deixar, cara. Porque para acessarmos o novo de Deus, nós precisamos deixar coisas antigas para trás, cara. Nós precisamos deixar a nossa forma de pensar, precisamos deixar para trás coisas que, cara, que não estão nos impedindo de acessar o novo de Deus, cara. E essa é a verdade que Pedro começou a carregar nesse momento. E mais tarde, o terceiro ponto, a terceira marca de um verdadeiro servo é uma revelação. Talvez você foi chamado pelo Senhor, você até respondeu a Ele, mas ainda você não teve uma revelação de quem você está servindo, uma revelação de quem você está, sabe, avançando e conhecer. A Bíblia fala que nós precisamos conhecermos ao Senhor dia após dia, avançarmos no conhecimento do Senhor. E, cara, não tem como nós servirmos quem nós não conhecemos. Nós até podemos nos voluntariar a, cara, carregar uma cadeira no final do culto, a vir servir alguma coisa no lounge, ou talvez vir e servir um dia no som, cara. Mas, cara, isso ainda é uma mente de voluntários, porque, cara, eu me coloco à disposição para fazer alguma coisa. Mas quando eu entendo, cara, quem eu estou servindo, para quem eu estou vivendo, eu já não sou mais voluntário, eu me torno um servo. Cara, porque o servo, ele está realmente envolvido na missão do seu Senhor. Existe uma missão que o Senhor está convidando nós para estarmos participando com Ele. Uma missão que o Senhor tem para nós, e cada um de nós aqui carrega uma parte específica disso. O talento que Deus colocou em você é exatamente o que essa igreja precisa, é exatamente o que o corpo precisa. A medida que você precisa conhecer de Cristo é a medida que o seu irmão carrega, é a porção que o seu irmão carrega, que às vezes você não tem coragem, cara, de estar caminhando junto, de não estar em coragem de andar perto, sabe? O Senhor, Ele tem uma porção, cara, para nós muito maior. Em Mateus 16, a Bíblia diz, cara, que Pedro, ele recebe uma revelação do céu. E quantas pessoas estavam dizendo tantas coisas a respeito de Cristo, ele olha para Jesus e fala, cara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma revelação que nós precisamos carregar. Nós não somos crentes para estar, cara, listado numa lista lá do censo, cara, do IBGE, para você colocar lá, mano, sou cristão, sou crente. Esses dias, eu acho que foi um tempo também, que foi o último IBGE, aí passaram na casa da minha avó lá, meu pai tá aqui, tá até, vai lembrar dessa história, e daí, cara, perguntaram pro meu tio, mano, meu tio muito louco, mano, aí perguntou pra ele, cara, o que você é? Ele, crente. Eu falei, mas você nunca foi na igreja, mano. Não, mas eu sou crente, sabe? Então, cara, não é sobre um título, porque, cara, falar que você é alguma coisa, você pode muito bem falar,
Mas, cara, qual é a sua entrega? A sua entrega vai dizer quem realmente você é. E a medida da revelação da porção de quem é Cristo, quem é o Senhor na sua vida, é o que vai governar a sua casa, a sua família, os seus sonhos, sabe, o seu trabalho. Sabe, você às vezes está preocupado em qual faculdade eu vou fazer, qual trabalho eu vou exercer, qual casa eu vou morar. Será que nós estamos preocupados, cara, realmente em quem nós estamos servindo com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com tudo que nós temos? O Senhor é o Senhor de todas as coisas, e nós precisamos caminhar sobre essa palavra dEle, de conhecer o Senhor. Sabe, não tem como nós servirmos se nós não entendemos o privilégio de servir, sabe? Porque, cara, nós não conseguimos compreender o privilégio se nós não tivermos ainda a revelação de quem Cristo é. Eu creio, cara, que muitos daqui já carregam uma revelação de quem o Senhor é, mas talvez, cara, ainda pessoas vão receber essa revelação aqui hoje, amém? Você crê nisso? Cara, o Senhor é o Senhor que está aqui no nosso meio, e Ele pode trazer essa revelação ao seu coração, e pode mudar toda a sua história, cara, pode mudar toda a sua vida. Cara, quando eu realmente entreguei minha vida para Jesus, quando eu realmente entreguei, cara, sabe, por completo, cara, nós começamos a viver muitas entregas, muitas, sabe, renúncias no meio da caminhada, mas, cara, nada disso era maior do privilégio de estar na presença dEle, nada disso mais importava, porque estar fazendo parte do que o Senhor está fazendo, cara, era o que nós tínhamos de mais precioso, cara, naquele momento. Sabe, o Senhor, Ele tem nos convidado cada vez mais a entrar num lugar onde existe lágrimas nos olhos, a entrar num lugar onde realmente existe uma entrega, uma devoção, acima de qualquer coisa, por buscar a presença dEle, acima de qualquer, sabe, coisas aqui na terra. E na real, o Senhor, Ele tem, cara, um propósito, mas, cara, esse propósito, Ele está muito ligado com aquilo que nós estamos vivendo. E, cara, existe um privilégio de servir, existe um privilégio de estar na presença do Senhor. E talvez se você não encontrou ainda isso, esse privilégio de fazer parte de uma família, fazer parte de um corpo, cada detalhe que está aqui na igreja, a cada ministério que faz alguma coisa, que faz algum preparo do som, do lounge, cara, do staff, eles estão fazendo alguma coisa, mas, cara, eles estão entregando o seu coração primeiramente. A Bíblia fala, cara, quando nós entregamos uma oferta ao Senhor, o Senhor recebe primeiro o ofertante, depois a oferta. Cara, exatamente quando nós entregamos o nosso serviço, o nosso trabalho, o nosso tempo ao Senhor, o Senhor, Ele está preocupado muito mais com o nosso coração, com a nossa entrega genuína, com aquilo que nós realmente somos, do que nós estamos fazendo. Mas, cara, quantos de nós já nos sentimos prontos, né? Às vezes você já passou por isso, você já teve o seu chamado, você já respondeu, você já, cara, teve uma revelação de quem Cristo é, então você fala, uau, estou voando agora, velho. Mano, sabe, depois da conferência do Influx, você liga lá pro Maurício, estou voando, velho. Conferência do Influx, foi flame aqui e tal, e, cara, talvez nós estamos queimando por isso, nós estamos realmente voando, sabe, buscar uma revelação do Senhor. Mas, cara, chega o dia a dia da nossa vida, chega, sabe, a nossa rotina, chega o nosso trabalho, chega, cara, os nossos desafios diários mesmo ali. E assim, cara, na Bíblia nos diz, cara, em Lucas 22, 31 e 32, vai contar, cara, esse quarto ponto que eu queria compartilhar com vocês, que é uma conversão real, um real arrependimento, que muda a nossa mente. E às vezes nós precisamos passar por isso, porque, cara, nós vamos entender que não é sobre nós, não é sobre as minhas habilidades, não é sobre o que eu faço de bom, não é sobre os meus acertos, mas é sobre o quão eu estou disposto a me tornar o que o Senhor me chamou para ser. Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo, contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Cara, é o mesmo Pedro que estava falando da revelação de quem era Cristo, o mesmo Pedro que estava disposto, cara, sabe, a entregar a vida dele, o mesmo Pedro que estava queimando com Jesus. Cara, será que isso não faz sentido de alguma forma no nosso dia a dia, algum momento da nossa caminhada que nós, cara, saímos de um culto como esse, saímos de uma conferência, saímos do domingão lá, queimando com Jesus, e falar, agora vai,
Mano, agora eu vou romper com todos os pecados. Agora eu vou romper, cara, com aquilo que tem me paralisado. Agora eu vou romper com tudo, cara, que tem me travado, tem deixado viver o propósito, o ministério que o Senhor tem me chamado. E aí, cara, a gente se depara com alguma situação e a gente está negando Jesus. A gente se depara com alguma situação e a gente está esquecendo, cara, de colocar o Senhor acima de todas as coisas. Nós estamos esquecendo de colocar, sabe, a nossa vida de uma forma totalmente entregue a Cristo. E aí, cara, nós caímos em si, cara, que não é sobre os nossos acertos, não é sobre a nossa, sabe, a nossa bondade, porque não é sobre o que nós estamos fazendo de bom, mas é o que o Senhor está fazendo em nós. Quantas vezes nós achamos que já estamos prontos, mas ainda assim falhamos, cara. Cara, no verso seguinte, diz Jesus, ele porém respondeu, Pedro diz, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Jesus respondeu, eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará que conhece. Cara, o mesmo cara que estava pronto, o mesmo cara que estava realmente voando aqui, cara, no ministério, tendo uma revelação de quem Cristo era, participando das melhores mesas, vendo o Senhor fazendo grandes milagres, com uma expectativa grande de agora chegou a minha hora, agora chegou a minha vez, agora eu vou fazer. E quando o cara ele corre um risco de vida, ele nega Jesus, e ele se esconde, cara, atrás de uma resposta, cara, eu não conheço Cristo, eu não conheço Ele. Sabe, você já sentiu pronto em alguma coisa? Que aí em algum momento quando você vai fazer, você vê, cara, que você não está pronto nada. Cara, esses dias eu fui começar, né? Comecei a academia lá com a Fran, a gente foi lá treinar. E daí, cara, a cada exercício eu olho e falo, mano, esse aqui é de boa, isso aqui dá pra fazer. Aí esses dias eu fiz um lá, cara, eu coloquei 10 quilos. Mano, é muito pouco. Aí eu coloquei, mano, eu não consegui fazer, cara. Aí eu comecei a achar que a máquina tava com problema. Eu falei, não é possível, cara, tá quebrado essa máquina, tá travada. Aí eu, cara, forçando, não ia. Eu falei, cara, deixa eu tirar aqui pra ver, né? Aí eu tirei, cara, fui fazer o exercício só, sem peso nenhum, já estava difícil. Mano, eu vi aquilo, eu falei, mano, não é possível, cara. Eu já achando que estou pronto, que agora eu já fiz, era uma segunda série nossa, né? Era a segunda série que a gente já tinha passado 3 meses. Eu falei, cara, já estou monstrão na academia, 3 meses treinando já, estou fortão. Aí, cara, eu entrei num exercício que eu não conseguia fazer nem com 10 quilos, cara, nem com 5, porque com sem nada já estava difícil fazer. Aí eu falei, não, deixa eu aperfeiçoar outras coisas primeiro para fazer isso. Cara, esses dias eu falei, vou começar a correr, né, mano? Os caras estão correndo. Quem está correndo aqui? Tem alguém correndo? Tem uma galera correndo, né? Daí eu vi o Jaimão está no nosso GC lá. Aí ele está correndo. Aí daqui a pouco ele postou lá 3 km. Falei, cara, da hora, né? Ah, mas de boa, molezinha 3 km. Aí ele postou 5 km. Aí eu, louco, mano, 5 km é suave. 5 km é de casa, daqui da Poema tá em casa e voltar. Ô louco, de boa, de carro eu faço rapidinho. Dá pra fazer. Aí daí vai eu encarar fazer esse rolê, cara. Mano, quase morri, velho. Mano, eu voltei pra casa, mano, quase, sei lá, voltei a jogar no chão lá, ficar viajando lá um tempão, cara. E, cara, isso fala de às vezes uma expectativa que nós achamos que nós estamos prontos em alguma coisa. E, cara, isso nos faz julgar o outro e achar que o que o outro está fazendo é muito fácil. Sabe esses programas que até o tema, né, usamos como referência, como arte, o debate lá? Mano, um treinador contra 30 gordos, um cara empreendedor contra 30 desempregados, um cristão contra os ateus. E, cara, sabe o que isso dá muito engajamento? Porque a gente está de fora assistindo e, cara, a gente tem as melhores respostas. Mano, a gente fala, mano, é possível, cara, era só falar isso. Mano, é só agir assim, mano, porque o cara tá viajando, cara. Cara, esses dias a gente tava comentando, já, graças a Deus, a gente já tá mudando de vida, a gente já tá uma vida mais saudável, sabe, uma alimentação melhor, indo pra academia. Eu falei, cara, se fosse há uns 3 meses atrás, a gente fosse assistir esse programa lá, o treinador contra os 30 gordos, eu com certeza estaria assistindo, comendo um lanche, cara. Mano, eu estaria lá, velho. Mano, comendo um gordinho, que tem um lanche perto de casa, chama um gordinho. Mano, com certeza deve ter um gordinho perto da sua casa, ou um gordão lanches, ou sei lá, algum nome assim de lanche, cara. E, mano, a gente já tá fazendo isso. E com certeza a gente tá julgando os caras. Falar, tá assim porque quer, tá assim porque
cara, não tá governando, não tá realmente sendo responsável. E cara, de verdade, mano, a gente já está na mesma situação, fazendo a mesma coisa. Então nós estamos tão olhando para essas coisas e julgando as pessoas, cara. Sabe, aquela série do YouTube mesmo, lá tem aqueles caras, né? Cara, eu com a minha esposa, a gente pira, velho. A gente fica lá assistindo, a gente quer acertar tudo. E fala, mano, os caras estão viajando. Mano, os caras estão errando cada coisa, cara, tão simples, né? E cara, o fato é que a gente de fora, quando a gente olha uma situação e vê as pessoas fazendo algo, a gente é tendencioso a julgar, a falar, cara, mano, tal pessoa está fazendo isso, mas isso é maior boi. Ou então está fazendo errado, por quê? Caramba, é só acertar. E cara, e quantas vezes nós nos colocamos numa posição de estarmos prontos, mas o Senhor tem algo, cara, para nós ainda, que é preciso a gente passar por um verdadeiro arrependimento, e entender, cara, que não é sobre o que eu estou fazendo, mas é sobre o que o Senhor está fazendo em mim. É sobre, cara, um verdadeiro arrependimento, genuíno arrependimento, cara, dentro de nós. Sabe, em João 21, no verso 17, cara, é aqui que começa, cara. Aqui que começa a queimar o meu coração por aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, cara. É aquilo que realmente o Senhor tem um propósito aqui, cara, e Ele é restaurar corações aqui, mano. Você crê nisso, mano? O Senhor, Ele quer restaurar o seu coração, Ele quer restaurar a sua vida, porque o Senhor, Ele realmente tem esse propósito para você. Mas para isso se cumprir na sua vida, é preciso um coração novo aqui, cara. É preciso uma mente nova, uma vida nova no Senhor. Cara, em João 21:7, a Bíblia diz: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Cara, eu quero te contextualizar aqui. Nesse momento, Pedro já tinha negado Jesus, ele já tinha, cara, fugido, sabe, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha passado alguns dias a partir disso, e Pedro volta a pescar. Cara, em algum momento na nossa vida a gente começa a olhar e ver que as coisas parecem que não faz sentido, que as coisas não estão caminhando para aquilo da forma que o Senhor falou que ia acontecer na nossa vida. As coisas não estão indo tão bem quanto nós esperamos. Cara, quantos de nós já levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus e saímos daqui falando: cara, agora vai, mano. Jesus vai mudar a minha vida por completo. Jesus vai transformar, sabe, todas as áreas da minha vida. O meu trabalho eu vou receber promoção, sabe, agora, sabe, no meu relacionamento vai ser bem sucedido, eu vou casar, sabe, eu vou acessar na plenitude tudo que o Senhor tem. E aí, cara, as coisas não acontecem da forma que nós esperamos, e nós nos frustramos, e nós voltamos a um lugar onde nós estávamos, uma estaca zero. Nós voltamos a um lugar onde nós não tínhamos Jesus. Mas eu quero te falar nessa noite, cara, que talvez se tem alguém aqui com esse coração, de alguma forma que voltou a fazer, ou voltou, cara, a viver algo que não era que o Senhor tinha para você, que o Senhor já tinha te livrado disso, que o Senhor já tinha te mudado a sua história, e você tem voltado, sabe, os seus pensamentos, talvez você nem ainda chegou a fazer algo, mas o seu coração já está inclinado a voltar, a sair da igreja, a voltar a fazer as coisas que você fazia antes. Cara, eu creio que o Senhor, através dessa palavra, Ele vai restaurar o seu coração e vai fazer o seu coração voltar a queimar como você queimava no dia que o Senhor te chamou, mano. Sabe, nesse momento, eles estavam no barco, voltaram a pescar, e eles estavam, sabe, no meio do mar, e João olha para Pedro e fala: Pedro, é Jesus, cara. Cara, Pedro já estava, cara, quebrado. Era um cara que já tinha negado, era um cara que já estava, sabe, voltado neste lugar. Mas quando ele vê Jesus, ele não vê um Jesus com um olhar de acusação. Ele não vê Jesus com um olhar, sabe, de trazer um peso sobre as consequências que eles estavam fazendo. Ele olha para Jesus, cara, ele simplesmente se sente atraído pela presença dele, cara. Cara, ele não espera mais agora o barco encostar. Ele não espera, sabe, João encostar lá com o barco. Ele simplesmente coloca a capa, ele pula nas águas, cara, e começa a nadar em direção a Jesus. Sabe, o Senhor ministrava no meu coração sobre isso, que existe um lugar, cara, de a gente entregar a nossa vida. Mas muitas vezes nós vamos precisar romper e vamos precisar entrar, sabe, de uma forma tão, cara, violenta, de uma forma tão,
sabe, de uma forma incrível, largar tudo para trás, mergulhar, cara, e sempre esperar as coisas acontecerem. Simplesmente nós deixarmos, sabe, o Senhor nos conduzir a nossa vida. Sabe, quando Pedro está nadando, os olhos deles estão em Jesus. Aquele Pedro que andou sobre as águas, agora ele está nadando para encontrar Cristo. Ele já passou por experiências, mas agora a experiência não está mais sustentando ele. A experiência que ele passou no passado não sustenta mais. Agora o que precisa agora é o coração dele, encontrar o coração de Jesus de novo. E sabe, não dá para a gente ficar preso nas experiências ou nos erros, nas coisas que nós deixamos para trás. Pedro, ele só entendeu o evangelho de verdade quando ele assumiu sua posição de servo e não de herói, cara. Pedro, ele achava que ele era um herói porque ele estava ali pronto para sofrer, morrer por Jesus. Mas quando ele se deparou, cara, ele viu que ele não era tudo isso que ele achava que ele era. Ele não era tão bom quanto ele achava que ele era, cara. Ele entendeu, cara, que para ele ser o que ele precisa ser, é o que o Senhor chamou para ser, cara. E cara, eu queria compartilhar com vocês o último ponto. Eu queria até chamar a banda para estar aqui com a gente, para a gente já ir partindo para o fim, me ajudar nisso aqui. Sabe, Pedro, ele precisou passar por um processo. Tudo isso ele passou para encontrar um lugar de realmente deixar essa verdade, essa mensagem se tornar real na vida dele. Era um cara que foi chamado, então ele seguiu. Era um cara que precisou deixar algumas coisas, ele automaticamente respondeu. Era um cara que deixou para trás, é um cara que se arrependeu de verdade agora. O olhar dele em Jesus, ele corre, ele vai, ele mergulha naquele mar para encontrar Jesus, cara. E o coração queimando. E aí nós sabemos que nessa história existia uma fogueira. E nessa fogueira Jesus partindo o pão, dando para ele. Jesus pergunta para ele, cara, Pedro, você me ama? E ele fala que sim. E Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? E ele fala que sim. Na terceira vez ele fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. E cara, esse tu sabe todas as coisas é onde nós não temos mais, sabe, confiança em nós mesmos. É onde nós não confiamos mais na força do nosso braço. Nós não confiamos mais naquilo que nós estamos fazendo. Nós só confiamos no Senhor, cara. Nós só confiamos na presença dEle, porque a presença dEle é a nossa recompensa. E o último ponto é a recompensa, cara. Existe uma recompensa em estar em um coração servo no Senhor, cara. Sabe, de ter uma vida de servidão, de não de voluntário. Porque quando nós somos voluntários, nós estamos esperando alguma coisa. Cara, nós estamos esperando uma recompensa terrena. Talvez nós somos voluntários, nós estamos esperando o café na lounge depois. Ou do nosso líder chegar pra gente e falar, cara, pô, legal, parabéns, cara, que você fez. Ou talvez algum reconhecimento humano, cara. Mas nada disso importa quando nós entendemos que a nossa maior recompensa é a presença do Senhor, cara. E nós fazemos porque nós o amamos, nós fazemos porque nós o desejamos, nós fazemos porque o nosso coração está queimando por viver, cara, essa íntima, uma vida de intimidade com Ele, cara. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar onde você está. Eu creio que Jesus, Ele está restaurando as motivações do nosso coração aqui nessa noite. Cara, talvez às vezes nós estamos com a motivação errada. Nós estamos tão motivados em fazer algo porque nós queremos agradar o nosso líder, nós queremos agradar alguém que está aqui do nosso lado, agradar, sabe, pessoas que estão olhando para nós. Mas o Senhor, Ele está trocando, sabe, essa motivação do nosso coração e colocando a porção de que, sabe, nós nos movemos agora pela presença dEle, nós nos movemos agora por adorar a Ele acima de todas as coisas. Cara, esse mesmo Pedro que passou por tudo isso, é o mesmo Pedro que escreveu com autoridade, com ousadia, cada um sirva com o dom que recebeu, administrando fielmente, porque ele entendeu, cara, que ele administrou mal, ele entendeu que ele fez da maneira dele, ele entendeu que às vezes o dom que Deus tinha dado para ele deixou de lado, e ele foi voltar a fazer as coisas naturais da terra.
Mas, cara, esse homem agora, ele está totalmente convertido. Essa mesma conversão que Jesus olha para ele e fala: cara, quando você se converter. Esses dias nós estávamos no GC, semana passada, e Jesus veio, cara, com uma presença dele, cara, não deixou nós ministrarmos no GC. Não deixou ter esboço, não deixou, cara, nós irmos para um caminho que nós achávamos que era o lógico, que era o mais certo. O Senhor começou a nos trazer uma onda de amor, uma paixão. Cara, nos deu um batismo de lágrimas nos olhos. Nós ali prostrados, com o coração quebrantado. E o Senhor começou a trazer essa mensagem ao meu coração. Falou: cara, às vezes nós estamos tão achando que estamos acertando, mas o Senhor, Ele está olhando para nós e falou: cara, quando você se converter de verdade, quando você realmente for mudado e transformado, existe uma geração, pessoas, outras vidas, jovens que vão ser tocados por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas é necessário nos arrependermos, é necessário colocarmos nosso coração de entrega, uma verdadeira, entrega no Senhor, buscar a presença dEle mais do que tudo. A maior recompensa é o privilégio de fazer parte do que Deus está fazendo, cara. Vamos lá, alguém, mano. Você consegue entender? Você consegue desfrutar esse privilégio de fazer parte? O Senhor quer nos transicionar de voluntários que estão, com o coração desejoso de receber alguma coisa. Voluntário faz aquilo que precisa fazer quando quer. Voluntário faz até onde ele acha legal. Mas nós não seremos mais esses, porque nós agora temos um Senhor. A nossa vida está tão envolvida nas coisas do alto, que o nosso coração, os nossos olhos estão buscando somente a presença dEle. E se é preciso ficar até mais tarde, vamos ficar assim. Se é preciso abrir mão de tarefas, coisas lá fora, nós vamos abrir mão sim, porque o Senhor é mais importante do que tudo para nós, cara. O Senhor, Ele quer trazer pessoas, cara, gerar servos fiéis aqui nessa noite, para viver aquilo que Ele tem para nós. Cara, Romanos 6:18 diz: vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer aquilo que é direito. Cara, o significado de servos é escravo. Cara, na cultura, quando um hebreu, ele escravizava outro hebreu, ele podia ficar somente 6 anos, cara, ali. E, cara, no 7º ano, ele tinha o direito, ele tinha o dever de liberar esse escravo. Mas existiam aqueles que olhavam para aquilo e falavam: cara, eu já não tenho mais vida. A minha vida já é fazer a vontade do meu Senhor. Eu já estou envolvido com isso aqui. Eu já carrego um privilégio de fazer parte dessa família. Eu não quero mais ser liberto. Eu não quero mais agora viver livre como o mundo diz. A nossa liberdade é estar sendo servos, escravos de Cristo. Essa é a nossa maior liberdade. E foi para isso que o Senhor nos libertou, para nos tornarmos escravos, servos do Senhor. Ah, Jesus, o Senhor quer fazer algo aqui nessa noite, cara. De verdade. Ele quer batizar o seu coração agora com uma paixão, com lágrimas nos olhos, de poder voltar a servir com um coração genuíno, cara. Sem se importar com as recompensas terrenas, sem se importar com as coisas que você pode receber aqui. Cara, por último, para finalizar, eu queria, contar uma história para vocês. A história da igreja, existia um povo, cara. Se chamavam, eles moravam na Morávias, e eles eram os moravianos. Jovens que estavam envolvidos num movimento de oração 24 horas por dia. E aquilo foi produzindo dentro deles, cara, uma devoção, uma entrega genuína. E eles olhavam para aquilo e falavam: cara, eu quero mais, eu quero entregar mais, eu quero entrar num lugar onde, cara, não tenho mais nada a não ser o Senhor. E, cara, a história conta
que 2 jovens, eles descobriram que existia uma ilha, cara, na Índia, que essa ilha, um servo escravizava, cara, um povo, tinha, cara, muitas pessoas sendo escravas lá, e era um lugar onde ninguém ia, ninguém tinha acesso. E esses jovens olham para esse cara, encontram com ele e falam: cara, nós queremos ir lá pregar o evangelho, nós queremos ir lá anunciar essa mensagem que tem nos libertado, nós queremos libertar esse povo. E, cara, o Senhor olha para ele e fala: cara, não faz sentido, eu não deixarei ninguém ir para lá para falar essas bobeiras que vocês tanto falam. Então aqueles servos, aqueles jovens olham para aquele cara e falam: nós queremos ir então como escravos, cara. Nós queremos ir como escravos. Então o Senhor, ele concorda, ele fala: cara, então nós vamos. Então ele vai, ele mesmo paga a sua passagem. E o cara falou: mano, a gente não vai pagar nem a sua passagem, se vira aí. E eles se vendem como escravo, pagam a sua passagem, e eles embarcam num navio para ir para uma ilha que agora eles nunca mais voltariam. Agora eles também se tornariam escravos. Aquele povo estava escravos de um homem, mas eles eram escravos do Senhor, do Deus vivo. E eles, cara, nós viremos como escravos para libertar aquele povo, trazer liberdade, porque é essa liberdade que o Senhor nos libertou, cara. Cara, quando eles estão embarcando, eles estão no navio, se afastando, eles começam a cantar uma canção, eles começam a declarar um versículo, cara: que o Cordeiro receba a recompensa através de nós, que ele receba a recompensa do seu sacrifício através de nós. Cara, nós não estamos aqui falando para você se tornar um servo de alguém, não. Nós estamos falando aqui você se tornar um servo de Cristo, porque ele foi o maior servo entre nós. Cara, se isso não queima o seu coração, eu não sei mais, cara. Cara, isso é motivo de nós levantarmos as nossas mãos e entregarmos tudo. O Senhor está levantando uma geração de servos, escravos de Deus. Feche seus olhos no seu lugar aí, coloca a mão no seu coração, começa a orar por você mesmo. Comece a declarar essa verdade, que Cristo, ele te libertou para se tornar servo dele, escravo dele. Porque a recompensa, há um privilégio na presença dele. A recompensa é maior do que tudo. Sabe o que o Senhor tem para nós, mas eu quero te falar algo aqui nessa noite, cara. Cara, o dom que Deus colocou no seu coração,
O dom que Deus te deu, cara, não é só para você. Não é para você. Dom fala, cara, realmente é um presente de Deus. Mas o dom, ele é para o outro, cara. Cara, quando nós lemos, nós precisamos realmente entender, cara. Realmente administrar os melhores os dons que o Senhor tem para nós. Cara, servindo uns aos outros, cara. Eu creio que o Senhor está batizando o nosso coração com uma paixão por Ele, mas também com um amor, cara, de devoção, mas um amor, cara, uns pelos outros, cara. Porque quando eu entendo que quando eu sirvo ao outro, eu estou servindo e agradando a Deus, eu começo a olhar o meu irmão como, cara, sabe, uma adoração ao Senhor. Eu coloco as minhas mãos, eu olho por Ele, eu sirvo, servindo uns aos outros, e é o Senhor quem recebe essa adoração, cara. Que existe, cara, uma porção de descobrir o corpo nesse momento. Cara, começa a orar para essa pessoa do seu lado aí. Começa a clamar pela vida dela. Talvez ela está nesse momento precisando de uma cura. Talvez ela foi a pessoa agora que deixou, sabe, de olhar para as recompensas terrenas e começou a olhar para o Senhor agora. Talvez ela precise de um empoderamento. Talvez ela precise de um abraço teu. O poder de Deus que está em você pode incendiar outros à sua volta. Então vamos viver isso em família. Vamos interceder uns pelos outros. Vamos realmente viver essa nova chama do Senhor. Esse poder de Deus que está aqui nessa noite, nos tocando, nos transformando.
segredo. E essa é minha promessa. Gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. E essa é minha promessa. Gastarei a minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo. Tu és a fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha. Essa é nossa promessa. É minha promessa. Te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Essa é nossa promessa. Essa é nossa promessa. Essa é nossa promessa. Essa é nossa promessa. Te encontrar aos teus pés. Uma vida aos teus pés. Te encontrar aos teus pés. És a fonte que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao
pra te coroar esse anseio. Tudo que eu tenho aos seus pés, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho aos seus pés, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho aos teus pés, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho aos teus pés, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho aos teus pés, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho aos teus pés, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho aos teus pés, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho aos teus pés, tudo que eu Senhor Jesus, que essa não seja só mais uma canção, Jesus. Que ela não seja só mais uma das muitas canções que nós lançamos ao vento nos nossos dias, Jesus. Senhor Jesus, nós clamamos para que o Teu Santo Espírito transforme isso numa verdade nesse momento. Senhor Jesus, nós lançamos as nossas coroas, nossas famílias, filhos, as nossas casas, Jesus. Tudo que conquistamos até agora não é nada comparado a Te conhecer, Jesus. Não é nada comparado a Te conhecer, Jesus. Senhor Jesus, torna essa canção uma verdade.
tudo que nós temos está aos seus pés, Jesus. Senhor Jesus, nos dá força por meio do Teu Espírito para ir na contramão desse mundo, Jesus. Enquanto algumas pessoas acumulam tesouros aqui, Jesus, nós queremos os tesouros da eternidade. Senhor Jesus, faz aumentar no corpo da nossa família espiritual, Jesus, aquele anseio que o Senhor disse que colocou no coração do homem, Jesus. Pelas coisas que são eternas, aumenta esse amor, Jesus. Aumenta esse anseio, Jesus. Nós clamamos. Amém. Deus os abençoe, meus amigos. Você que precisa ir embora. O culto foi finalizado. Mas se você quiser ficar um pouquinho aqui mais, vamos juntos. Deus abençoe vocês.